Pesquisa Datafolha publicada na semana passada registra um dado curioso. 69% dos eleitores entrevistados aprovam a democracia em nosso país. O índice é o mais alto registrado na série histórica, que começou em 1989. No entanto, não se enganem. O dado, que parece animador, deve ser confrontado com o clima de ódio explícito que perpassa o processo eleitoral deste ano. O dado desta pesquisa, feita na semana passada, deve ser confrontado também com os dados de uma outra pesquisa, realizada no ano passado. Uma pesquisa que investiga de maneira mais detida a inclinação autoritária presente em nossa sociedade. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma entidade sem fins lucrativos, no ano passado, 2017, elaborou no país um índice inédito de propensão ao apoio de posições autoritárias. As perguntas formuladas aos entrevistados tiveram como base 3 categorias fundamentais: submissão à autoridade, agressividade autoritária e convencionalismo. Numa escala de 0 a 10, a medição do ano passado indica que a sociedade brasileira atinge o elevado índice de 8,1 na propensão a endossar posições autoritárias. Diante dos inúmeros casos de violência verbal e física contra adversários políticos, fica mais do que evidente o desapreço de boa parte de nossa sociedade pelos valores democráticos. Só neste ano, citando os casos mais divulgados, ocorreram o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, os tiros contra a caravana de Lula, no Sul, os tiros contra o acampamento em favor do ex-presidente em Curitiba e, por fim, culminando todo esse clima de ódio e agressão física que permeou esse ano todo, a facada em Bolsonaro lá em Juiz de Fora. No entanto, é importante lembrar, pessoal, a violência política no Brasil atravessa toda a nossa história. Eu vou citar apenas alguns poucos casos. Começando pelo assassinato de Líbero Badaró, em 1830, a facada no senador Pinheiro Machado, em 1915, um episódio que apresenta muita semelhança com a facada contra o Bolsonaro em Juiz de Fora. Vou citar também um atentado fracassado contra o imperador Dom Pedro II, em 1889, no mesmo ano da proclamação da República. Continuo citando o atentado contra o opositor Carlos Lacerda, em 1954, um episódio que culminou no suicídio de Getúlio Vargas. Continuarei citando as inúmeras perseguições, prisões, torturas e execuções que ocorreram durante toda a ditadura civil-militar. Vou citar também o assassinato do sindicalista Chico Mendes, em 1988, a execução de 16 membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em 1996, lá no Pará, em Eldorado dos Carajás. Ou seja, poderia ficar aqui o dia inteiro citando casos de violência física de caráter político na história do Brasil. E mesmo assim, minha lista ficaria incompleta. Portanto, a violência política no Brasil sempre existiu. Mas o fenômeno hoje reveste-se de características próprias, peculiares. Em grande parte, o que alimenta o ódio político no Brasil atualmente é sim o clima agressivo e violento alimentado pelas redes sociais. Violência proveniente de quase todos os lados, que fique bem claro. Não vou eximir muitos dos lados que fazem parte desse debate de hoje da responsabilidade por essa violência explícita que é divulgada pelas redes sociais. É evidente que nem todos disseminam o ódio nas redes sociais, mas existem sim grupos muito bem articulados que não param de xingar os oponentes. Oponentes que viraram verdadeiros inimigos nesse clima de ódio alimentado pelas redes sociais. O que não falta é gente excluindo e bloqueando pessoas que pensam diferente.
Amizades que foram cultivadas durante anos estão se fazendo por conta desse clima de ódio alimentado por esses grupos extremistas. O que não faltam são famílias se desintegrando por conta de rivalidades políticas. Tudo isso vem acontecendo à luz do dia e eu acredito que não seja segredo para ninguém. Portanto, fica evidente que, em grande parte, o ódio político hoje possui como base as relações estabelecidas por meio das redes sociais. Não sou desses que costumam trabalhar com análises essencialistas. Já disse outrora e volto a repetir. Para mim, essência é aquilo que você compra no mercado para colocar no bolo. Portanto, eu não sou um cara essencialista. Como historiador, eu refuto, eu recuso analisar os fenômenos por meio de supostas essências que permeiem tudo o que acontece. Por exemplo, eu não acho que exista uma essência do ódio que seja exatamente igual para tudo e para todos. Eu não acho, por exemplo, que um post agressivo seja exatamente igual a uma facada ou a um tiro. Também não acho que o ódio verbal por si próprio estabeleça relação mecânica automática com os ataques físicos contra os oponentes. No entanto, a violência física e a desintegração de laços de amizade e familiares não estão soltas no nada. Parece-me mais do que evidente que, em alguma medida, elas estabelecem sim relações com esse clima de ódio explícito disseminado pelas redes sociais. Ainda no que se refere à influência danosa das redes sociais no debate político, é importante ressaltar o mal que as fake news fazem hoje em dia. Uma notícia falsa divulgada causa, no mínimo, 2 problemas. Problema número 1. Para aquele que acredita e não investiga a veracidade da informação que ele recebe, fica a sensação de que os políticos e a política, de uma forma geral, são piores do que de fato são. Segundo problema, aquele que comprova a mentira da notícia veiculada tende a suspeitar de tudo o que o divulgador vem a dizer daqui para frente. Afinal, se ele mentiu agora, é bem provável que ele continue mentindo depois. Então, se no futuro aquele que divulgou uma fake news divulgar alguma informação importante, o descrédito em relação a ele já foi garantido. E dificilmente essa informação verdadeira e importante acabe tendo uma ressonância que ela mereceria. Certo? Sendo assim, as fake news são um mal que deve ser eliminado de uma vez por todas de nossa sociedade. É um mal que corrói a crença na democracia e nos valores democráticos de uma forma geral. Agora, de onde viria a descrença em relação à democracia? Descrença que só vem crescendo nos últimos anos. Que relações essa descrença estabelece com o clima de ódio propriamente dito? As redes sociais são sim uma força propulsora e perpassam toda essa triste realidade que a gente está vivenciando hoje em dia. Ou seja, as redes sociais são partes constituintes dessa situação que leva à descrença na democracia. No entanto, além das redes sociais, acredito que essa descrença e parte desse ódio lancem raízes mais profundas na própria estrutura política existente no Brasil. O ódio e as redes sociais fazem parte dessa descrença, mas por si só eles não dão conta de explicar o fenômeno como um todo. Podemos dizer que existe uma crise sistêmica e estrutural da democracia no Brasil e em várias partes do mundo. Não vem ao caso discutir aqui a crise da democracia no resto do mundo. Portanto, ficaremos apenas na análise do caso específico aqui do Brasil. A pergunta que se faz é a seguinte, afinal, por que nossa democracia está doente? Por que nossa democracia está dodói? Boa parte do que eu direi agora está sob influência do que afirmou um cientista político chamado José Álvaro Moisés em um artigo publicado no estado de São Paulo há mais ou menos umas 3 semanas. Logo no início do artigo, o cientista político afirma expressamente o seguinte:
Democracias podem morrer quando líderes eleitos violam as regras democráticas, quando esses líderes incentivam a violência, contestam a legitimidade dos adversários e atacam as liberdades civis. Mais adiante, no mesmo artigo, José Álvaro Moisés continua afirmando que o desprezo dos cidadãos em relação à democracia tem como base o descaso das autoridades em relação às demandas da sociedade. Em grande parte, o início dessa situação específica que vivemos hoje em dia começou a se manifestar nos protestos de 2013. Naquele ano, cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas gritar contra o sistema político em geral e contra as deprimentes condições de vida da população. No entanto, a situação de abandono que as pessoas já possuíam naquela época só aumentou de lá para cá, uma vez que as autoridades não ouviram os gritos que vinham das ruas e continuaram de costas para a população. Os cidadãos em nosso país, em sua grande maioria, não se sentem representados pelos governantes, pelas autoridades. Uma parcela grande da população afirma, por exemplo, que a democracia pode muito bem funcionar sem a existência de partidos e sem o próprio Congresso. Por que a descrença em relação aos partidos e aos políticos em geral? Primeiro, por conta do próprio desprezo dessas autoridades em relação aos anseios da sociedade. Segundo, no que se refere aos partidos, por conta também da enorme fragmentação partidária no Brasil e por conta da falta de comunicação desses partidos com setores organizados ou não da sociedade. Hoje, para vocês terem uma ideia, existem 35 partidos políticos já registrados e outros 50 estão na fila, esperando registro. Além do mais, boa parte dos partidos que surgem em nosso sistema político não possuem configuração ideológica nítida, definida. São partidos que também não apresentam projetos claros para o país. Boa parte desses partidos surgem exclusivamente em razão dos recursos que receberão do fundo partidário, dinheiro público destinado à manutenção das siglas. São, muitas vezes, partidos criados por políticos experientes e que servem apenas como trampolim para que esses políticos continuem se perpetuando no poder. Portanto, são partidos em grande parte dominados por oligarquias, por elites, e que não estabelecem comunicação direta com setores organizados ou não da nossa sociedade. Enfim, são siglas que não respondem aos anseios dos cidadãos. Dessa forma, no sistema atual, quase não existe fidelidade partidária. Os candidatos pulam de um partido para o outro ao sabor das circunstâncias. Pulam de um partido para o outro em razão de seus próprios interesses políticos. Não existe comprometimento do candidato com o partido a que ele pertence, até porque esse partido também não possui nenhum conteúdo ideológico definido e também não apresenta propostas específicas claras, objetivas. Sendo assim, não admira perceber a sensação de descrédito em relação aos partidos e ao próprio Congresso. Em nosso país também, a cidadania em grande parte só se manifesta por ocasião das eleições. Como boa parte dos partidos fecha-se aos desejos da população no período entre as eleições, o descrédito em relação a eles tende a crescer. Por fim, é preciso ressaltar a desigualdade da inclusão política de segmentos expressivos da sociedade, como as mulheres. Elas correspondem a cerca de 52% do eleitorado. No entanto, no Congresso, elas perfazem apenas 10% dos parlamentares. Não admira perceber que nessa última campanha eleitoral, as mulheres foram aquelas mais indecisas na hora de escolher os seus candidatos. É preciso ressaltar também a questão da corrupção e da impunidade. Diante dos vários casos de corrupção que não são apurados de maneira efetiva e, quando são, não redundam em punição, fica nos cidadãos comuns a sensação de que eles de fato não são representados.
Fica a sensação de que o político governa ou legisla em causa própria e faz o que quer na hora que quiser. Juntando tudo isso com o clima de ódio explícito já mencionado no começo da videoaula, temos o que como resultado? Temos o descaso quase total em relação às instituições democráticas e à democracia como um todo. Diante desse quadro assustador, o que deveria ser feito com urgência? Primeiro, a criação de mecanismos eficientes de combate às fake news que tantos estragos causam em nossa democracia. Segundo, a realização de uma reforma política que diminua a fragmentação partidária e obrigue os partidos a apresentarem um conteúdo programático sólido e embasado em princípios claros. No ano passado foi aprovada uma lei criando a cláusula de barreira, tentando diminuir a quantidade de partidos políticos que recebem dinheiro do Estado. No entanto, como na eleição da semana passada, os grandes partidos perderam votos, muitos partidos que eram considerados nanicos acabaram crescendo e continuarão existindo, mesmo com a cláusula de barreira. Terceiro, é preciso também cobrar dos políticos o compromisso com as promessas por eles defendidas durante as eleições. Ou seja, os cidadãos devem assumir uma postura mais vigilante e ativa no interior do processo político durante o período entre as eleições. Quarto, é preciso uma revisão do funcionamento da justiça de modo a criar uma maior agilidade no processo de apuração de denúncias e julgamento dos envolvidos em casos de corrupção. No entanto, a mídia deve cumprir com o seu papel no momento de veicular as informações a respeito de casos de corrupção. O que a mídia deveria fazer? Divulgar essas informações sem sensacionalismo, sem espalhafato. A maneira como a mídia tratou os casos apurados pela Operação Lava Jato gerou nos cidadãos a sensação danosa e falsa de terra arrasada. Sensação que tantos males vem causando em nossa democracia. Então cabe à mídia divulgar esses casos sim, mas sem o sensacionalismo, que acaba gerando no cidadão comum a sensação de que nossas instituições democráticas não funcionam a contento. Por fim, e aí que está o mais complicado, é preciso combater o ódio explícito proveniente de praticamente todos os lados. Como combater esse ódio? Com censura? Na minha opinião, não. Uma vez que a censura não daria conta de combater toda a disseminação de ódio veiculado principalmente por meio das redes sociais. Então, como combater esse clima de ódio presente em nossa sociedade? Na minha opinião, por meio de uma educação mais sólida e consistente. A gente precisa de uma educação, de um ensino que seja mais inclusivo e que, ao mesmo tempo, estimule a participação política ativa, por meio de projetos que promovam a cidadania, por meio de projetos que enfatizem os valores democráticos. Desde cedo, nossas crianças devem entrar em contato com os diferentes pontos de vista e aprender a argumentar com respeito em relação ao outro. Desde jovens, nossos cidadãos precisam aprender a lidar com aqueles que pensam diferente. Mas, sejamos sinceros, quem de fato está preocupado com a tolerância hoje em dia? Quem de fato está preocupado com uma educação inclusiva, crítica, participativa, que desenvolva argumentos? Eu, particularmente, não vejo praticamente ninguém discutindo questões a esse respeito. Portanto, ao que tudo indica, nossa democracia continuará dodói. Não sei se ela um dia vai sumir, mas, ao que tudo indica, ela pode continuar existindo, só que dessa maneira doente que a gente vem observando nos últimos anos. Beijos.